Agora já estamos gravando a partir desse momento. Bom, bem-vindos e bem-vindas. Vamos então para essa aula de tutoria, que é a nossa primeira aula de tutoria, que é basicamente uma revisão, ok, gente? Então, eu vou passar basicamente o que a gente passa, parte do que a gente passava para vocês em fenômenos mecânicos. Então, até quem já fez fenômenos mecânicos comigo vai conhecer alguns slides, porque são coisas que eu utilizei. Obviamente, eu não vou começar desde o zero, como a gente faz lá em fenômenos mecânicos, porque aqui vocês já estão em outro nível. Então, é só para chamar a atenção do que a gente quer e o que a gente espera nos relatórios de vocês. Principalmente o que eu espero, o que eu quero que vocês coloquem e como coloquem nos relatórios, porque eu vou corrigi-los. Então, vou começar apresentando a minha tela e vou mostrar esses slides, ok? Alguns eu vou passar mais rápido, outros não. Então, é importante que... Desculpe os cachorrinhos, mas hoje eles estão animados aqui. Então, é importante que, se tiver dúvida, perguntem, ok? Ou se vocês não conseguirem escutar por conta dos cachorrinhos, peçam para eu repetir, porque eu não tenho retorno do áudio. Estão vendo minha tela? Ok. Ótimo. Obrigado, Lucas, Felipe e Ana. Então está confirmado. A tela está aparecendo. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que trocar esse método de exibição, porque senão a gravação vai ficar com isso, assim. Senão vai aparecer pouco slide e bastante só a imagem das pessoas. Então vamos lá. Bom, bem-vindos e bem-vindas à primeira aula de tutoria. Então, o que a gente vai falar hoje é de uma revisão da parte de laboratório, ok? A tutoria digamos, essa vai ser uma única aula de tutoria que a gente vai abordar algo de conteúdo e direcionado ao laboratório, porque, na verdade, essas aulas de tutoria, a ideia é que eu fique tirando dúvida de exercício de vocês, ou resolva alguns exercícios se não aparecerem dúvidas. Então, o que a gente faz no laboratório? A gente faz medição. A gente vai medir sempre alguma coisa. E o que é uma medida? Então, uma medida a gente está... Deixa eu só não deixar o microfone na frente da boca. Então, uma medida a gente está pegando alguma grandeza e tentando expressar ela de alguma maneira que outras pessoas entendam. E para isso, então, a gente não pode simplesmente dizer que um fio mede 5. Um fio medir 5 não significa nada. Então, eu tenho que pegar esse meu fio, que tem um certo comprimento, e dizer que ele é 5 metros, 5 jardas, ou outra unidade de medida, centímetros, milímetros. Então, basicamente, isso eu quero dizer que não significa nada você chegar e dar uma resposta tanto de um exercício ou como alguma coisa no seu relatório de laboratório, escrever, eu achei 5. 5 o quê? Então, tem que especificar a unidade. Isso é importante, primeiro, para comunicar o que você encontrou. Você pode achar um número qualquer e sem unidade não significa nada. Existem algumas grandezas as quais são adimensionais, ou seja, não tem unidade. Mas a maioria dos casos que a gente vai tratar são grandezas que precisam de unidade. Ótimo. Seguindo, então, a gente tem um sistema internacional de unidades. Então, sempre que possível, usem o sistema internacional de unidades. Que a gente tem metro para comprimento, quilograma para massa, segundo para tempo, ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de matéria, candela para intensidade luminosa e assim por diante. Então, sempre que possível, se expressem no Sistema Internacional de Unidades.
Obviamente, você pode usar centímetro, milímetro, são derivações, né? Tonelada, e assim, microampere, miliampere, ou megaampere, assim por diante, quiloampere, algo desse tipo. Isso quando a gente está resolvendo problemas de física e fazendo relatórios de disciplinas de física, ok? Não quer dizer que você tem que falar para sua mãe que hoje está uma temperatura de 320 Kelvin. A praticidade, o que a gente usa no dia a dia, é outra coisa, ok? Mas aqui nós estamos tratando de uma disciplina de física resolvendo problemas e fazendo experimentos de física. Então a gente se expressa no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu também vou revisar um pouquinho para vocês a parte de algarismos significativos, ok? Isso é importante, principalmente para a parte de laboratório. Os exercícios, em geral, da lista e das provas, a gente não cobra tanto essa parte de algarismos significativos. Mas isso é bastante importante para os experimentos, porque isso pode levar você a ter uma medida sem significado físico se você não levar em conta os algarismos significativos. O que são, então? Vamos lá. Então, o que a medida deve ter? A gente tem que ter o valor da grandeza, a incerteza da medição e a unidade, na maioria dos casos. Então, esse número de algarismos significativos ele vai estar atrelado a justamente sua incerteza. Então, dessa maneira que a gente vai escolher o número de algarismos significativos da nossa grandeza. Então, vamos ver esse exemplo. A gente tem esse pedaço aqui de rocha e está medindo com uma régua. Uma régua, uma trena, no caso, que tem tem 130 centímetros aqui. Então, a leitura dessa régua, dessa trena, ela está dando entre dois pontos. Então, aqui a gente tem 128 e dividido em 10. Então, isso aqui está entre 127, desculpa, 128,7 e 128,8. Então, quanto é? Você pode querer dizer que é 128,5. Você não tem uma gradação abaixo de milímetro. Então, basicamente, a menor gradação da nossa régua, ela é 1 milímetro. Então, a gente diz que a incerteza vai ser a metade da menor gradação. Então, a gente tem, se a menor gradação é 1 milímetro, 0,1 centímetro, então o nosso erro vai ser 0,05 centímetro, ou meio milímetro, ok? Só trocando. Então, essa incerteza, para qualquer instrumento, você diz que é metade da menor gradação. A não ser que o instrumento tenha já uma incerteza tabelada nele. E aí você usa a incerteza que ele tem tabelada. Balanças, por exemplo, costumam ter uma incerteza tabelada que às vezes não é exatamente a metade da menor gradação. Ótimo. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente pode dizer que é 128,75 mais ou menos 0,05 centímetros, ok? Ou você também não sabe se está bem na metade, aí você escolhe, por exemplo, 128,7 mais ou menos 0,05 centímetros, ok? Nesse caso, como está bem na metade, até que você pode colocar esse 75. O mesmo vale para a medida de ângulo usando transferidor, temperatura usando termômetro de mercúrio, etc. Então, o termômetro ele vai ter também uma menor gradação, aí você escolhe lá a incerteza dele vai ser a metade dessa menor gradação. Transferidor e assim por diante. Qualquer instrumento de medida. Ok. Então, agora eu, por exemplo, fiz um experimento para medir a gravidade. Ok? Isso é algumas disciplinas você acaba fazendo isso, né, na FBC. Sei que física ondulatória tem um experimento legal para isso. Não lembro outro agora. Mas, então você mediu um G igual a 9,82435. Mas
você fez um monte de medida para chegar lá e você determinou que a incerteza do seu problema é 0,03. Eu já explico depois como você faz para determinar a incerteza a partir de várias medidas. Mas tudo bem, você tem uma incerteza de 0,03. Então, como é que eu vou escrever um número? Então, o meu G é 9, tem aqui 5 casas decimais. Como é que eu escrevo um número de 5 casas decimais se eu tenho só 2 casas decimais na incerteza? Não faz sentido nenhum. Então, basicamente, o que você tem que fazer é arredondar essa gravidade para ter o mesmo número de casas decimais do que a sua incerteza. Assim como não faz sentido, por exemplo, eu escrever uma incerteza com várias casas decimais, ok? Então, eu tenho aqui 6 casas decimais para essa incerteza. Não faz sentido também. Normalmente, aqui a gente vai adotar sempre um algarismo significativo para a incerteza, ok? Em alguns lugares se adota 2 algarismos significativos para a incerteza, mas nas disciplinas de laboratório a gente costuma adotar 1. Então, qual é o correto de eu escrever esse número? Esse e esse estão errados. O que a gente faz é, então, arredonda a sua incerteza para um algarismo significativo e arredonda a sua grandeza para o mesmo número de casas decimais, ou casas, se não forem decimais, que que a sua incerteza. Então, essa é a maneira correta de escrever. 9,82 mais ou menos 0,03. Então, 2 casas decimais, 2 casas decimais, a incerteza só tem um algarismo significativo. Então, vocês fazem sua medida e no final vocês têm que expressar ela assim, ok? Se não expressa assim, vai perder ponto. Então, o que é um algarismo significativo? Para quem não lembra, então vamos lá. Aqui tem alguns exemplos. Esse caso, 57,896. Aqui eu tenho 5 algarismos significativos. Okay? Agora, se eu escrever 5,79 vezes 10 à quarta, aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Eu tenho esse 5, esse 7 e esse 9 como algarismos significativos. Agora, se eu escrever 5,78960 vezes 10 à quarta, tenho 7 algarismos significativos porque eu escrevi 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Esse 0 à direita conta como algarismo significativo. Já aqui eu tenho 0,007 vezes 10 à quarta. Isso me dá um algarismo significativo. Por quê? Porque 0 à esquerda não é algarismo significativo, ok? Apenas 0 à direita. Porque eu botar 0 aqui, quer dizer que eu sei que é 0 aquele número, entende? Então isso vai ter que estar atrelado à minha incerteza também, obviamente. Mas então 0 à esquerda não conta como algarismo significativo. 0 à direita, sim. Então, se você escrever 2,0 ou 2,00, na verdade, você está mudando o número de algarismos significativos. Então, tem que tomar cuidado. Se a sua incerteza deixa você usar o número de casas decimais que você está escrevendo, o número de zeros que você está escrevendo. Ótimo. Então, regras práticas para a gente fazer as contas, principalmente para o laboratório, que vocês vão levar em conta isso. Durante os cálculos intermediários, tanto da grandeza de interesse quanto da incerteza, você usa todos ou um grande número, pelo menos o que cabe na sua calculadora ou algo do tipo, dos algarismos. Então, nos cálculos intermediários não arredondem. Deixem para arredondar só no final. Então, façam tudo que é conta, média, desvio padrão, sem arredondar nada. E aí, lá no fim, aí que você faz os arredondamentos. Porque senão você pode propagar erro de arredondamento e isso não é ideal. Ok. E como a gente arredonda esses números, então? Eu vou fazer uma observação aqui, que existe uma regra de arredondamento da ABNT. Vocês já podem ter aprendido isso ou não. Eu não ensino ela. Eu considero que ela é errada. Ela é arbitrária. Eu acho que algum advogado inventou, porque não faz o menor sentido o arredondamento da ABNT. Porque o arredondamento da ABNT, ele inventa regras para você arredondar quando você está tratando de um 5. E não faz sentido. Porque afinal, se você tem o número 0, 1, 2, 3,
ou 4, você arredonda para baixo. E se você tem 5, 6, 7, 8 ou 9, você arredonda para cima. Então, são 5 dígitos que se arredonda para cima e 5 dígitos que se arredonda para baixo. Acho que quem inventou a regra da BNT não lembrou que tinha 0. E aí quis inventar moda para o 5. Mas, bom, não me preocupo com a regra da BNT. Você tem que usar a regra que existe na matemática. Como a gente arredonda, então, a gente quer arredondar nesse algarismo aqui. Ok? Vamos ver, por exemplo, o nosso conhecido π, que é 3,1415926535 e vai até o infinito. Isso aí não acaba nunca esse número. Então, eu quero arredondar aqui, na quarta casa decimal. O que eu faço? Eu olho somente a próxima casa decimal e, se for 5 ou mais, eu arredondo para cima, que é o caso. 9, eu vou arredondar então para cima. Esse 5 vira 6. 2,1416. E, por exemplo, vamos olhar esse cara aqui. Eu quero arredondar na terceira casa decimal. Então, eu só olho esse número imediatamente ao lado dele aqui, que é 5. Se é 5, eu arredondo para cima. Então, fica 3,142. Se eu arredondar na segunda casa decimal, só olho esse da direita dele. Ele é 1. Então, eu não mudo esse valor e fica 3,14. Ok? Então, só lembrando, tem 5 dígitos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, que você não altera o dígito do qual você quer deixar o arredondamento. E se tiver 5, 6, 7, 8 ou 9, você arredonda para cima, soma 1. É importante lembrar que você só está olhando o número exatamente ao lado, não importa o que tem depois, ok? Se você fizer um arredondamento no Excel, por exemplo, ele vai olhar os próximos dígitos, ele vai arredondar em cadeia. Então, por exemplo, aqui, deixa eu voltar para cá, eu fiz um arredondamento. Não, nesse caso também não importa. Mas, bom, eventualmente vocês vão ter que arredondar, deixa eu ver, por exemplo, se eu arredondar aqui, nessa casa decimal do 2, aqui eu aumento... não, também não. Depois eu acho um exemplo para vocês. Mas há casos que, por exemplo, se eu tiver um número que era 4 aqui, e o outro depois é 5. Esse seria arredondado para 5, então você arredondaria em cadeia o seu número para cima também. Mas, na verdade, você não se importa. Porque quando você está arredondando, normalmente você está arredondando para representar a sua incerteza. Então, por exemplo, se a minha incerteza está nessa quarta casa decimal, eu olho para a próxima só para arredondar. O que tem depois, na verdade, não é significativo. Então, nem importa. Ok. Vamos olhar de novo. Agora você tem, então, um número e uma incerteza. Então, a minha incerteza aqui está com 3 algarismos significativos. Sempre arredonde para um algarismo significativo, ok, gente? Isso é importante. Se vocês me mostrarem uma incerteza com mais que um algarismo significativo, eu vou descontar ponto. Então, se ela está aqui 0,0572, arredondo para 0,06. Porque o próximo número depois do 5 é 7, então ele é maior, é 5 ou mais, redondo para cima. E arredonda também a sua grandeza para ter o mesmo número de casas da sua incerteza. Então, se eu tenho esse número 5,30, mais esse monte de número, mas eu só tenho 2 casas decimais aqui na minha incerteza. O que isso significa? Qualquer número para cá, eu não tenho precisão para dizer que aquele número é verdade. Então, na verdade, eu tenho que só ir até a minha incerteza. Então, eu vou aqui, arredondo a segunda casa decimal, 0. O próximo número é 1, então continua 0. Então, 5,30 mais ou menos 0,06. E assim por diante. Aqui, então, eu tenho esses dois. Primeiro, se eu arredondo a minha incerteza, fica 0,2. Aí eu agora arredondo a minha grandeza e fico aquilo, ambos com uma casa decimal apenas. Agora, esse aqui, mesma coisa, arredondo, a minha incerteza já está arredondada. Agora, eu posso escrever também em função de uma notação científica, mas cuidando para manter o mesmo número de algarismos significativos, ok? Ok, agora como a gente calcula a incerteza a partir de várias medidas? Vamos lá, então aqui a gente tem 10 medidas e eu quero saber
qual a incerteza? Eu joguei uma bolinha de tênis 10 vezes da laje da minha casa e medi o tempo que ela demorou para cair. A gente nunca mede o mesmo tempo, por quê? Porque o próprio ser humano tem um tempo de reação que insere um certo erro. Então vamos lá. Então o que a gente faz? A gente calcula a média, isso vocês já devem saber essa altura do curso, e depois calcula o desvio padrão. O desvio padrão, então, vai ser a minha incerteza. Então eu tenho, na verdade, esse aqui é o desvio da média, ok? O desvio padrão é simplesmente dividido por n. Então aqui a gente divide por n-1, isso é o desvio da média. Então, aqui a gente tem o valor da grandeza e a incerteza da medida, que é o desvio da média, ou erro padrão, na verdade, que é o termo matemático. Desvio padrão e erro padrão. Essas grandezas são levemente diferentes nessa equaçãozinha aqui. Então, para esse caso aqui, só para ilustrar, tem essa média e esse desvio padrão, que a gente arredonda, então, para um logaritmo significativo, e a nossa média a gente arredonda, então, para o mesmo número de casas decimais, que é a nossa incerteza. Então, o que eu apresentaria no relatório desse experimento? O meu tempo é 0,63 mais ou menos 0,01 segundos, ok? Então, aqui a gente tem a grandeza, a incerteza e a unidade. Se escrever segundo ou só segundo aqui no final, não tem problema. Se colocar entre parênteses 0,63 mais ou menos 0,01 e os segundos depois, também não tem problema. Mas tem que ter unidade em algum lugar, ok, gente? Ok. E propagação de erros? Vamos lá. Então, tá velho esse slide aqui, é erro do Windows XP ainda, nem existe mais esse Windows. Para propagação de erro, eu não vou entrar em muito detalhe. Afinal, o que vocês têm que fazer é aplicar essas tabelas. Okay? Essas tabelas vocês já devem ter tanto no livro como de outros laboratórios. Então, ou vai ter esse slide para consulta de vocês. Então, usem. Para soma e subtração, vocês usem essa expressão. Vocês somam os desvio padrão, ou as incertezas, desculpa. Para multiplicação, então, se eu tenho uma grandeza W, que é uma multiplicação de outras duas grandezas, a grandeza x e a grandeza y, multiplicadas por uma constante. Veja que a constante não interessa aqui, só as grandezas que têm certeza. Então, aí você pega a grandeza x dividido, o desvio da grandeza x dividido pelo valor dela elevado ao quadrado, mais, então, a incerteza da grandeza y dividido pela grandeza y elevado ao quadrado. Assim você propaga o erro de duas grandezas que têm certeza e estão sendo multiplicadas. Divisão, mesma coisa. Potência, aí você vai multiplicar a potência, por exemplo, se é elevado ao quadrado, esse m vai ser 2, e o erro que você tem dividido pela grandeza. Multiplicação por constante, basicamente aqui você tem o desvio, vai ser só multiplicado pela constante. Ok. Aqui você tem multiplicação por constante e soma. Aqui você tem multiplicação e potência. Aí você, na verdade, está só combinando essas regras aqui para ter uma expressão mais direta. Ok? Aqui aplicar em qualquer função. Aí você usa essa definição aqui. Ok? Então, assim, usem as tabelas para propagar o erro e não se preocupem muito com isso. Rodrigo pergunta: não precisa demonstrar essas fórmulas de propagação de erro? Não. Eu assumo que vocês já fizeram isso em outra disciplina. Na verdade, nem em fenômenos mecânicos eu peço para vocês demonstrarem, porque em fenômenos mecânicos vocês não tinham feito ainda funções de várias variáveis que precisam para tratar essas derivadas parciais aqui. Eu não quero ver demonstração. Só quero que vocês propaguem o erro direito, ok? Coloca a expressão direto e propaga e deu. Tem problema. É o terceiro laboratório, pelo menos, que vocês estão fazendo na carreira acadêmica de vocês. Então, da graduação de vocês. Então, assumo que vocês já aprenderam isso.
Agora vamos para gráficos. O que tem que ter num gráfico? Okay, gente? Porque para vocês não perderem pontinhos nos gráficos. Tem que ter título ou legenda. Então, no título você diz gráfico do tempo em função da distância. Ou você coloca na legenda tempo em função da distância. Você tem que dizer do que se trata, entende? O eixo, os eixos têm que ter o nome das variáveis, ok? Então, você coloca variável posição no eixo X, variável tempo no eixo Y. Então, e as unidades. Isso também é importante, porque no título você não coloca unidade. Você diz só que é a posição em função do tempo. Aí lá no eixo X você escreve X em metros, ou posição em metros, ou eixo Z em metros. Então, você tem que dizer a unidade no título do eixo. E o tempo em segundos, ou o tempo em horas, assim por diante. Tem que ter os pontos com os dados que você mediu. E as respectivas barras de erro. As incertezas. Elas têm que estar no gráfico. Sempre. E uma função teórica, curva média, um modelo ajustado. Opcional. Se você não tem modelo que se ajuste aos seus dados, você só coloca seus dados. Agora, se você tem um modelo que se ajusta, por exemplo, uma função linear, ax mais b, você tenta ajustar, então, os seus dados experimentais no modelo, ou um x ao quadrado, aí depende da lei física que governa tal fenômeno. Ótimo. Então, vamos lá. O que eu só falo mais por extenso, mais para consulta de vocês, ok? Mas é para deixar bem claro o que eu quero que vocês coloquem no gráfico, ok? Depois esse slide fica disponível para vocês. Seguindo aqui, então, que como eu já falei dos eixos, a escala tem que ser... Isso é importante também. A escala tem que ser conveniente. Eu vou mostrar uma figura em seguida que acho que fica mais fácil de... Não deixem muito espaço em branco no gráfico. Se vocês escolhem uma escala ruim, vocês perdem espaço do gráfico. Então, que só fica no cantinho essa curva. E o resto do gráfico fica todo vazio. Isso é algo muito, digamos, fica feio. E você perde resolução, porque quanto maior for sua linha, mais espaço você tem para mostrar essas tendências. E também mostrar o tamanho da barra de erro direitinho, pode ficar pequena demais. Então, ok. Vamos lá. Aqui eu deixo para consulta de vocês também. Tem alguma coisa de papel milimetrado? Esqueça, vocês não vão fazer gráfico em papel milimetrado. Vocês vão fazer gráfico em software. Já é o terceiro laboratório, quem pedir em papel milimetrado está louco. Então, tem que deixar bem visível o que é ponto experimental. E as linhas sempre vão ser modelo. Nunca indique as coordenadas dos pontos no gráfico. A não ser que seja pedido explicitamente para vocês, não coloca lá no pontinho, entre parênteses, o ponto XY, porque, a priori, o gráfico existe para justamente você conseguir ler isso, sem ter que estar escrito os pontos, ok? E nunca, mas nunca ligue os pontos experimentais sem o modelo. Então, às vezes tem até alguns softwares de gráfico que usam SP-Line ou ligam simplesmente com uma reta a cada ponto. Não façam isso, isso é errado. Se é para ter linha, a linha tem que ser um modelo teórico ou algum modelo que você escolher para se ajustar. Nunca ligue ponto. Não é livrinho de desenho, não. Ok. Então vamos lá. O que tem que ter? Aqui até um pouco... Tem tanto legenda quanto título. A velocidade de queda de um corpo. Esse é o título. E a gente tem, então, os nomes de cada eixo. Tempo em segundos, com a unidade. Aqui a gente tem a velocidade em centímetros por segundo. Então, os eixos estão nomeados e há um título. O que a gente não tem aqui é a legenda, porque a gente tem o título. Okay? Então, eixo das coordenadas. Tem que ter um eixo de coordenadas, obviamente. Tem o nome e o eixo das abscissas também. Tem que ter ambos os eixos.
tem que ter uma escala. Você tem que dizer, colocar um número. E sempre com espaçamento igual, ok? Não escreve 1, 2, 3, aí depois não escreve 4 nem 5, escreve um 6 lá no meio. Ou pior, mude a escala no meio do gráfico, que aí é um erro fatal. Então aqui vocês veem 5, 10, 15, 20, sempre intervalos iguais. Aqui você tem então os pontos experimentais. Vejam que eles têm a barra de erro associada a eles. Então o círculo é o ponto medido e as barrinhas acima e abaixo são a incerteza. E essa linha tracejada, então, é uma curva média, uma curva ajustada aos seus pontos experimentais. Como ajustar? Já vou falar também para vocês. Ok, então vejam esse. Aqui a gente tem a legenda, mas não tem um título. Então aqui a gente diz teoria, experimento. Experimentos são esses pontinhos com as barras de erro. Vejam que aqui a gente tem barra de erro em X e em Y. Então, se você tem certeza na sua medida no tempo e incerteza na posição, como é esse caso aqui, você coloca então a barra aqui no eixo da posição, no eixo Y, e aqui a barra de erro do tempo, que é o eixo X aqui nesse caso. Então, ótimo, você tem um nome dos eixos com unidade, você diz o que é a teoria, diz que é esse experimento, você tem a escala definida, os eixos definidos, você pode também fechar no lado direito em cima, não tem problema. Na verdade, é até mais usual ser fechado assim, mas se você não fechar com o eixo na direita em cima, não tem problema também. E aí você tem uma linha ajustada aqui, que parece ser uma linha quadrática. Então, ótimo, esse gráfico está perfeito. Então, aqui um gráfico com problemas. A escala deixou muito espaço em branco. Isso não é legal. Então, se você viesse só até aqui 40, 42, um pouquinho em branco também não tem problema, às vezes para não ficar o ponto em cima do eixo final. Mas ok, então aqui tem muito espaço em branco. Aqui também 0, 7, 14, 21, 28, aqui está ok. Mas se você olhar nesse eixo X, você tem uma variação que está vindo. Primeiro que é um número 33 aqui. Não, tá bem arbitrário. E aqui, 83, 196. Aqui mudou. Você não muda essa divisão aqui de pontos, ok? Então ela está toda bizarra aqui. Diz o ponto quando quer, o número que quer. Tentem sempre deixar somando sempre o mesmo intervalo, ok? Aqui, por exemplo, está sempre somando 7. Aqui está uma bagunça. Então a pessoa perde um pouco a noção de como ler o gráfico se isso acontece. Por mais que tenha uma densidade de pontos maiores aqui, mas não faça essa divisão. A priori, o gráfico você tem que conseguir fazer essa divisão sem isso. Ok. Se avaliou os erros, tem que ter as barras de erro. Okay? Em geral, vocês vão sempre fazer isso nos experimentos. Aqui não tem os títulos e unidades dos eixos. Então, também pontinho a menos aqui. Esse gráfico tem vários problemas. Vejam que eu não sei o que é esse gráfico. Fica ruim de eu ver os pontos porque ele está com uma divisão arbitrária. Então, é importante vocês fazerem o gráfico com os requisitos necessários para ser fácil de tirar os dados deles, ok? Para qualquer um olhar e saber do que se trata rapidamente. Perfeito. Então, agora vamos falar do ajuste. Okay? A gente antigamente se adotavam outros métodos de ajuste, com curva mínima, máxima, algumas outras coisas meio estranhas, mas agora não. Agora a gente usa método de mínimos quadrados, que é o que é realmente usado, em geral. Ninguém usa curva mínima, máxima. Então, as pessoas fazem ajustes a métodos de mínimos quadrados. Então, o que se trata um ajuste? Então, eu tenho esses dados experimentais aqui e eu quero ajustar um modelo a ele, para eu poder ter uma linha no meu gráfico. Então, eu vou ajustar ele a uma função linear. Então, um f de x igual a ax mais b. Linear porque o expoente no x é 1. O expoente no x é 1 é linear. Ótimo. A é o meu coeficiente angular e b é o meu coeficiente linear.
B basicamente vai ser onde eu cruzo aqui o eixo Y, e o A ele vai ser a derivada, então, dessa função linear aqui. Como eu ajusto? Bom, eu posso ir chutando A e B até eu achar uma curva certa. Então, se eu disser que o A é 0,5 e o B é 1, eu tenho essa curva linear e esse aqui são meus dados. Está bem longe, não funciona muito bem. Então, vamos chutar outro número. 0,2 e 0,6. Está melhor, mas ainda está sempre abaixo dos meus dados experimentais. Não funciona tão bem assim, mas funciona melhor que a outra. Mas existem maneiras de ser feito sistematicamente isso e que você realmente ache o melhor curva que se ajusta a seus dados. E esse é o método de mínimos quadrados. Então, basicamente, o que você vai fazer com o método de mínimos quadrados, você vai medir a distância do seu modelo ao ponto experimental, a todos os pontos experimentais somados. Então, você vai calcular esse Q quadrado, que ele basicamente pega o valor de cada ponto experimental I e vai fazer, então, o AX mais B, XI, né, seria o X no ponto I, do ponto I, dividido, então, pela sua incerteza. E você faz isso, soma para todo mundo. Aí você vai mudando o A e o B. Você não, isso é feito por um software, ok? Em geral. Aí esse A e B vão sendo minimizados. Na verdade, tem uma expressão analítica para isso. Então, como é que eu faço isso? Calculei esse Q quadrado da primeira curva, é 55, e eu posso minimizar esse Q quadrado. Então, tem uma expressão analítica para eu minimizar isso. Vocês não precisam deduzir isso. É bem chatinho. Como eu achar o mínimo do A e achar o mínimo do B. Você vai... Bom, alguém faz essa demonstração, já fez, já achou, e agora a gente só utiliza. Em fenômenos mecânicos, eu pedi, inclusive, para vocês fazerem esse cálculo e me mostrar. Agora não é necessário, vocês podem simplesmente colocar no software e usar o ajuste, e usar os parâmetros que o software encontrou. Mas o que ele está fazendo basicamente é isso, ele está minimizando o A e minimizando o B para minimizar o Q quadrado, e o Q quadrado é o quão distante está a sua curva dos dados experimentais. Então você vai ter a curva com a mínima distância possível dos dados experimentais, ok? E então ele acha aqui para esse caso um A que é 0,187 e um B que é 0,82, um Q quadrado que é 3. Então aqui vocês veem que ficam alguns pontos para cima, outros para baixo, outros lá em cima, então, ou dentro da barra de erro, pelo menos. Então, estando dentro da barra de erro, está ótimo. Então, esse caso aqui só tem um ponto que fugiu, mas isso é normal, que ficou fora até da barra de erro. Assim, medida experimental, a gente tem uma incerteza associada, mas nada impede ela estar um pouco além ainda dessa incerteza. Que vai que aquele ponto você deu uma tremida, ou você estava pensando em outra coisa antes de apertar o cronômetro e esqueceu por um décimo de segundo. Então, essas não são todos os pontos, às vezes, que estão em cima da curva. Ótimo. E você também pode achar o delta A e o delta B dessa curva. Então, para você saber qual a incerteza do seu ajuste, ok? Então, obviamente, não precisa deduzir isso, nem mostrar isso. É só usar o que o software te deu. Ele vai te dar, então, um delta A e um delta B, que é a incerteza no A e a incerteza no B. E aí você pode plotar esse ajuste com incerteza, ok? Então, aqui você vê que agora está dentro da incerteza do nosso ajuste esse ponto, inclusive. Então, assim a gente tem então, a curva com o A. Como eu faço essas curvas? Então, eu posso plotar elas, se o software não te der. Você achou um delta A aqui de 0,08 e um delta B de 0,07. Então, você faz aqui, o A é igual a 1,187 mais 0,008. Aí você pega o B sendo igual a 0,82 mais 0,07. Aí você plota essa curva de cima. A outra, sem nenhuma incerteza, sem somar nem diminuir. E a de baixo vai ser o A menos o 0,008. E o B menos o 0,07. Eu não lembro se não inverte os sinais
se é mais um menos o outro, ou se é mais, menos, menos. Aí você só tem que conferir. Se não for, vai ser uma linha que vai cruzar, vai começar aqui em cima e vai terminar aqui embaixo. Mas ótimo. Então, assim vocês podem deixar uma região achurada que é seu ajuste, com certeza. E como eu faço esse ajuste? O que eu uso, professor? Que software? Então, se vocês olharem isso aqui, eu copiei do Moodle de vocês, lá na parte da parte de prática. Ele indica o MarQFit, Fit, que é esse software aqui. GeoGebra. Esse até eu entrei nesse GeoGebra, eu achei que não é tão simples. Ele faz muita coisa e como é a questão de só olhar o ajuste, é melhor ir no software que vai direto ao ajuste. Também tem um link para essa planilha de Google Docs, de regressão linear. Então, aqui é ajuste linear. Então, se for uma função quadrática, cúbica, aí não é feito o ajuste. Mas aqui você coloca os dados x, y, ele vai te dar então todas essas grandezas que eu tinha falado para você, e aqui ele já está plotando. Só que vejam que ele está plotando sem incerteza. Então, é mais para você obter o A e o B aqui. Okay? E também tem para quem programa em Python ou tem interesse em usar Python, tem um workbook aqui do Python disponível que o professor Sheng, que é dessa disciplina, fez para vocês. Assim, esse Xi Shenfeng, ele também fez a planilha, ele fez esse workbook do Python aqui, para quem quiser. Você pode colocar os dados lá e já fazer o ajuste com Python via mínimos quadrados. E vem desse site aqui. Então, há várias maneiras de fazer esse. O Excel também faz, assim como o Google Docs. Tem outros softwares pagos que fazem isso, mas há alternativas gratuitas e não precisam mais se preocupar em fazer isso na mão. Eu assumo que vocês já aprenderam isso em outro momento da graduação. E bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês de revisão hoje, ok? Então fiquem atentos a todos esses pontos para não perder ponto no laboratório, ok, gente? 20% da nota é importante para aumentar o conceito ou para conseguir ser aprovado de fato, porque é bastante parte da nota, 20%. Perguntas, professor? Rodrigo diz não aumenta conceito. Como assim não aumenta conceito, Rodrigo? Se você não fizer laboratório, você reprova por falta primeiro, né? Mas se você tirar uma boa nota no laboratório, o seu conceito pode aumentar, sim. Mais perguntas, pessoal? Ailton perguntou onde esses softwares de gráficos estão. No Moodle, ok? Então deixa eu abrir o Moodle aqui e mostrar a aba para vocês, ok? Vamos para a disciplina. Então vocês têm aqui prática. Vamos encontrar aqui. Tem tanta coisa aqui. Conceitos, consultas. Só um pouquinho aqui. Aqui, a prática experimental. Entrando aqui em prática experimental, aqui tem os links, ok? MarQFit, GeoAlgebra, a planilha do Google, o Python Notebook. Então, outras ferramentas, tem ainda vários links aqui. Se você não conseguir fazer com nenhuma delas, manda e-mail, eu posso tentar indicar outra. Letícia, professor, tem previsão de quando sai o resultado do aproveitamento de notas antigas do Lab? Não, Letícia, ainda não sei. Então, ainda estou aguardando. Lucas, pode perguntar? Se quiserem usar o microfone, não tem problema, pessoal. Ah, tá. Ok, sem problema. Lucas mandou sem querer. Então, tem a questão dos grupos, ok? Então, eu fiz um Google Forms para vocês. Deixa eu ver se
se eu encontro aqui, que eu já tive algumas respostas. Formação de grupos. Eu já tenho algumas respostas, mas é claro que se vocês não conhecem ninguém, nem precisa responder, no fim das contas, né? Até alguns me responderam dizendo que não tinham grupos, mas eu vou então fazer, eu vou mandar outra mensagem, eu vou dar até sábado, ok, para vocês preencherem esse formulário, porque, bom, quem está trabalhando durante a semana não conseguiu entrar. Aí no domingo eu devo, então, domingo ou segunda-feira eu devo mandar já uma mensagem com os grupos para vocês. Que vocês têm no cronograma que fazer a primeira prática, lá no nosso cronograma, gente. Cronograma. O primeiro laboratório fica para a semana dos dias 12 a 18. Então, tem tempo. Eu devo, então, deixar domingo, segunda-feira, para vocês disponível. Para quem queria conhecer cachorrinho, tem uma aqui que está pedindo carinho. Vamos lá. Tá em inglês. Professor, a primeira lista de exercícios sobre quais assuntos? Até onde eu sei é sobre carga, força elétrica e campo elétrico, ok? Tem inglês. Então deve estar abrindo amanhã já para vocês. E abrindo também o conteúdo da disciplina para vocês. Deixa eu ver aqui, eu acho que é feito manualmente isso, mas vai abrir força elétrica e campo elétrico, deve estar disponível amanhã. Na verdade, de hoje para amanhã, 4 da manhã, já deve estar aberto isso. Lídia perguntou, professor, só uma pessoa de cada grupo precisa responder o Forms? Sim, só uma pessoa de cada grupo precisa responder o Forms. Eu vou tentar já dividir em grupos vocês, ok? Porque aqui tem uma ferramenta para isso, então acho que vocês já estão divididos em grupos que são os grupos da disciplina em si, mas dá para formar, se tudo der ok, eu vou, talvez não dê para formar os grupos de lab aqui não, porque senão vai bagunçar a disciplina. Mas eu vou, de qualquer maneira, qualquer um enviando e aí colocando os nomes de todos os componentes do grupo, eu já insiro a nota nos 4 componentes do grupo, ok? Não precisa todo mundo mandar. Rodrigo perguntou, professor, alunos solicitaram reaproveitamento laboratório, precisa de grupo? Não, se você já tem nota de lab, não precisa de grupo. Giovana, professor, a lista 1 abre amanhã e vai até esse domingo 27/9? Não, a lista, na verdade, fica bastante tempo aberta. Deixa eu abrir o cronograma de novo aqui. Lista de revisão. Aqui, ela abre sexta, domingo e fica até domingo, dia 4 de outubro, ok? A primeira lista de revisão fica aberta até dia 4 de outubro. Ela fica 1 semana e 3 dias aberta. Tanto que ela tem um pouco de overlap com a segunda lista. Então, mas isso é para vocês poderem tirar dúvida na tutoria. E aí, então, terminar o que não foi feito ainda, depois da tutoria. Eu tenho audiência aqui, gente. Desculpa. Deixa eu passar ela para cá. Vai lá, Mari. Ok. Mais dúvidas, gente? O reaproveitamento de lab é a coordenação do curso que está organizando, ok, gente? Quem vai pedir reaproveitamento não precisa de grupo. Deixa eu ver se ficou alguma pendência da aula anterior. Eu ainda não consegui resposta sobre as provas antigas estarem disponíveis. E eu acho que é isso. Tiago, depois você abre a lista, tem tempo para finalizar.
Não, a lista de revisão ela é bem. Você pode revisar, fazê-la durante todo esse período aberto e você pode fazer mais que uma vez, ok, Thiago? Então, se você fez e deu errado, você pode fazer de novo, até dar certo. Pode tirar dúvida com os colegas, procurar como fazer. A ideia é que vocês aprendam a fazer exercícios e ganhem essa nota, ok? A gente não está preocupado em vocês. Não copia, porque senão você não aprende, ok? Basicamente é isso. Então, a apostila de consolidação tem um conteúdo do nível das listas. A priori, sim, e a lista de estudos, que também vai ficar aberta sem valer nota, é para ser num nível semelhante também. Tanto a lista de estudo, como a lista de revisão e o material de consolidação. Isso já vem, é um banco de questões grande que está sendo montado já há vários anos nessa disciplina. Que é para ser o mesmo nível da prova, ok? A prova é sempre questão inédita, cada ano a gente elabora questões novas, mas é para ser desse mesmo nível, tanto das listas de estudo, lista de revisão e, e consolidação. Então é um material que está tudo meio junto, em nível, digamos assim. Pode, obviamente, ter alguma questão ou outra que saia um pouquinho. Se for o caso, se acharem isso, reclamem. Assim, sempre fiquem à vontade para reclamar, gente, porque se não reclamarem, os professores vão achar que está tudo certo, ok? Mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Só agora eu vou ter que. Bom, vocês podem continuar na sala, mas que tem. Teoricamente a outra turma entra às 5, né? Mas é nessa mesma sala. Então, quem quiser continuar, mas eu vou teoricamente dar essa aula de novo. Com alguns minutinhos de tolerância para o pessoal da outra turma entrar. Lucas. Ah, Lucas, eu comprei bastante memória RAM para deixar infinitas abas abertas mesmo. Não tem jeito. Bom, deixa eu voltar aqui para o slide. Na verdade, Lucas, eu fico no Windows só por conta do PowerPoint. Em geral, eu uso no Linux, que fica bem mais leve. Até com 200 abas abertas, não trava até no Chrome. Felipe, professor, as provas vão conter questões de lab também? A princípio, não, ok? A prova 1 a 5, a gente está planejando só a questão teórica. Já no exame final, a gente está avaliando se vai colocar a questão de lab. Talvez coloque uma questão de lab, mas não está fechado ainda, ok? Mas as provas 1 a 5, a priori, não é para ter questão de lab. Se isso mudar, eu aviso. Mais perguntas, pessoal? Beatriz, tudo vai ser entregue no Moodle, ok? A gente está tentando deixar a disciplina mais dentro do Moodle possível. Também por isso que eu falei para vocês mandar mensagem no Moodle e não e-mail, porque senão a gente perde a organização. Então vai ter uma atividade aberta no Moodle que vai ser o laboratório. E lá vai ter o questionário, ok? E, se eu não me engano, vocês anexam um PDF também, mas responde o questionário. Talvez nem o PDF tenha que anexar, agora eu não lembro de cabeça. Mas tem questionáriozinho e, e eventualmente um PDF anexado. Mas isso, assim que abrir a atividade, ela fica mais clara, ok? Tem alguém, ó, tem gente com nome estranho tentando entrar, eu não vou autorizar, gente, ok? Lembrem que usem seus e-mails do FABC. Sei lá, depois da quarta, quinta aula, eu já não vou começar a autorizar quem é de fora do domínio do FABC. Se eu não reconhecer o nome, eu não vou autorizar. Agora aqui tentou entrar um bombeirinho alviverde, eu não vou autorizar, entende? Senão, daqui a pouco tem
invasão na nossa aula e atrapalha a vida de todo mundo. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Samantha Cristina. Professor, a primeira prova é referente a 1 e 2 lista ou a 3 também? Vamos voltar para o cronograma aqui. Cronograma. Aqui. Prova 1. P1, conteúdo da semana 1 a 3. Ok? Então, a gente tem essa semana 1, que é essa revisão e tudo mais, que, bom, a gente não vai colocar questão de erro, desvio padrão, não. Então, basicamente, nesse caso, vai ser carga, força elétrica, campo elétrico e lei de Gauss. Essas duas partes do conteúdo que vão estar nessa prova 1. A prova 2, conteúdo da semana 4 e 5. E assim por diante, ok? Então, no cronograma está bem dividido e a gente mostra que é cada coisa. Então, P1, semana 2, semana 3. A gente coloca semana 1 por completeza, mas na real não vai ter esse, não vou cobrar o que eu coloquei em aula para vocês hoje. Ok. Também, mas lei de Gauss é lista 2 ou lista 3? Lei de Gauss é lista 2. Ok? Então, aqui, ó, primeira lista é carga, força elétrica e campo elétrico. E segunda lista já é lei de Gauss. Então, é que aqui a lista abre junto com o conteúdo, ok? Então, assim que for... Amanhã libera para vocês os primeiros vídeos das aulas da semana de carga elétrica, força elétrica e campo elétrico. E com isso libera a lista de estudo e libera a lista de revisão. Não que você já tenha que fazer a lista aqui na manhã. É muito difícil você conseguir estudar todo o conteúdo da semana em um dia. Se conseguir, bom, tudo bem. Mas a ideia é que vocês tenham tempo para fazer isso. Então, a prova 1 tem até um pouco de overlap, tanto com a segunda lista, quanto com a terceira lista, que a terceira lista aí já é de potencial elétrico, mas aí já é conteúdo para P2. Então, tem que se organizar para não deixar essas coisas... Se você deixar para entregar a segunda lista de revisão junto com a prova, você começa a se complicar um pouco, ok? Lembrem que não é só na tutoria que vocês podem tirar dúvidas. Se vocês me mandarem até segunda à noite, depois da aula de regência eu também posso tirar dúvida de vocês. Ok? Mais dúvidas, pessoal? Yasmin Camacho pergunta. A prova vai cair lista 1 e 2 ou a 3 também? Não, a P1 cai lista 1 e 2, ok? Porque a lista 3 abre junto com a P1, não tem como cobrar. Então, é que assim, a primeira lista ela é dessa semana de carga e força elétrica e campo elétrico. A segunda semana é lei de Gauss. Então, a primeira semana é relativa a essa semana 2. A segunda lista é relativa a essa semana 3, ok? Mas sempre dois conteúdo de 2 semanas por prova, ok? Então aqui a gente põe a semana 1 também, mas a semana 1 na real não tem conteúdo. Então não confunda a semana com o número da lista. Okay? Porque não tem listas de que eu vou cobrar vocês fazer média. Eu acho que nessa altura do curso não. Ok? Então, gente, agora eu vou encerrando essa aula que é da turma DC1 e vou passar para a turma DC2, ok? Que daí então eu tenho que apresentar de novo os PowerPoints. Então, quem quiser ficar para ver de novo, tudo bem. Mas eu vou agora focar, então, vou dar aula de novo, ok, para a turma DC2. Se quiser ver de novo, fica à vontade. Mas vamos encerrar por agora, então, as DC1 e as dúvidas. Agora eu tenho que, então, passar o conteúdo para a turma DC2, já dei 5 minutinhos de tolerância. E vamos seguir. Então, fica à vontade quem quiser ficar.
Quem quiser sair, pode sair. Esperar então uns 2, 3 minutos aqui para o pessoal da turma DC2. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui para molhar minha garganta. Só um pouquinho, gente. Bom, pessoal, estou de volta. Então, agora é a aula para a turma DC2. Eu vou, então, creio que já tenham entrado os alunos da turma DC2. Eu acho que alguns já assistiram essa aula no horário anterior. Então, temos um número menor de pessoas agora. Vamos começar. Vou colocar o fone. Perfeito, gente. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é basicamente uma revisão do que vocês viram já na introdução de laboratório de fenômenos mecânicos. Talvez já tenham visto também fenômenos térmicos, mas é basicamente para eu dizer o que eu pretendo que vocês escrevam no relatório e como vocês façam gráficos, médias, incertezas, algoritmos significativos e tudo mais nos relatórios de laboratório, ok? Então, assim, eu explico para vocês o que eu quero e vocês vão fazer de acordo com isso. Eu vou parar a gravação e começar outra para eu poder deixar arquivos separados, ok? Só um minutinho.